Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que tenhamos, nesta semana que se inicia hoje, oportunidades de paz, de crescimento espiritual. Tenhamos sempre oportunidade de enxugar lágrimas, acolher os aflitos ao nosso peito para que eles possam repousar as suas angústias, que possamos sempre praticar o bem, praticar a caridade e o amor ao próximo sem cessar. Nós vamos então anunciar agora o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos estudar hoje, é o capítulo de número 9 e os itens 2 e 7. O capítulo de número 9 tem o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o capítulo 9, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando comentou este capítulo de número 9, ela deu o título de A Paciência. Está na página 69 de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E neste livro, ela sugere os itens 2 e 7. Então, nós vamos começar pelo item 2, que é este que abre o espaço para nós. Eu peço nesse instante a Jesus de Nazaré que nos ilumine, a mim e a vocês, que eu possa ser um fiel transmissor do pensamento amigo da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, fazendo uma semeadura de paz, uma semeadura de luz, uma semeadura de compreensão e de amor. E eu rogo a Jesus que adube os seus corações de vocês que me ouvem, com muito amor, com muita fé, com muita ternura, para que essas sementes de que eu sou portador nesta manhã possa cair em seus corações e produzirem, quando germinadas e transformadas em árvores com frutos, produzirem 100, 60 e 30 por um. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos guie, iluminando o nosso caminho desta caminhada de hoje. Vamos então à primeira parte. Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 9, item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. E vocês perguntarão, Ari, o que é pacífico? Pacífico, como está registrado no dicionário OWISE, é amigo da paz. E quando nós falamos amigo da paz, nós nos lembramos daquela belíssima poesia, daquela belíssima prece, que vocês sabem, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. É de Francisco de Assis. E quem foi que conviveu com ele na Úmbria? A irmã Clara de Assis, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. E o item de número 7 é da autoria dela. É da autoria dela porque está escrito aqui do item 7, um espírito amigo, que foi o pseudônimo que ela usou para escrever o item 7, que é lindo. Eu, Ari, entendo essa página, esse item número 7, como uma verdadeira declaração de amor, uma declaração de ternura, de reconhecimento, de gratidão a Francisco de Assis, por tudo que ele legou para todos nós, legou para o mundo. Mas é preciso para nós compreendermos esta mensagem da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que nós voltemos ao capítulo, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Nós vamos ao capítulo de número 1, para entendermos depois o que é que ela vai dizer aí. Vocês vejam como interessante a inspiração que eu tive para poder dar a vocês as condições de abrir a compreensão para o entendimento de quando nós vamos começar a ler e interpretar o pensamento dela no item 7. Então ela diz aqui, no capítulo 1, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente, de uma causa inteligente, que tudo estabeleceu em equilíbrio. A lei natural,
que vige em todo o universo é a lei de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. Isso é lindo. Nós vamos agora buscar o auxílio aqui do nosso querido irmão Emmanuel, o mentor de Francisco Cândido Xavier, o nosso saudoso médium lá de Uberaba. Neste livro, O Consolador, na pergunta 135, ele escreveu: todavia, confiado em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei de amor, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Ele sintetiza toda a lei de causa e efeito aí. A lei que vige ao universo. Quando nós ofendemos a um irmão, quando nós provocamos lágrima, desconforto, traímos um companheiro ou uma companheira, nós provocamos desarmonia no universo, porque nós agredimos a lei de amor. Nós fazemos uma intervenção indébita, nas palavras dele, na harmonia divina. Eis o mal. Urge, continua Emmanuel, recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. E para recompor, são com as realizações das nossas ações de amor, esse amor que se torna sublime na ação da caridade. De outra forma, a lei de causa e efeito dispara o procedimento para aqueles que não recompuseram essa intervenção indébita com o amor. A ação que provocou da outra pessoa volta para aquele autor, sentindo os efeitos da dor que provocou em outrem. Vamos ver agora um livro também buscando esclarecer mais o pensamento para vocês. Estudos Espíritas, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 69, quando ela diz aqui: a reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina, facultando aos infratores das leis a oportunidade de ressarcirem os erros cometidos nas existências transatas. Então, nós temos a oportunidade dos erros que nós cometemos contra as leis de amor, nós de repararmos nas outras é agora que tem a oportunidade, é um momento sublime para todos nós. Mas se eu não faço isso, a dor, as lágrimas, os sofrimentos, os constrangimentos que eu provoquei nas outras pessoas voltam para mim como dor, semelhante àquela que provoquei nas outras pessoas. Aí nós vamos ter condições agora de melhor compreender o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Ouçamos então a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. De tanto ler, este item já está impregnado no meu coração, na minha alma. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É uma bênção, porque a dor que eu vou passar é semelhante, é igual, idêntica àquela que eu provoquei nos outros. E por que é que Deus envia a esses eleitos? Porque todos nós somos eleitos para alcançarmos o reino dele, o reino de Deus, o reino do Pai, o reino de amor, como Jesus nos assinalou. No entanto, se eu não reparei a agressão à lei de amor com os meus atos de bondade, de ternura, de caridade sublime para ajudar os outros, eu não diminuo, não resgato o meu débito. Então, aquilo que eu provoquei nos outros, na dimensão da mesma dor, daquilo que os outros sentiram, volta para mim. Por isso que ela começa dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, aquele que sofre pode dizer: não, eu fui escolhido por Deus para não ficar perdido na imensidão dos planetas, nem na imensidão desta terra. Se eu não pratiquei o bem, não pratiquei o amor suficiente para poder restabelecer a harmonia, que eu provoquei a desarmonia, se eu não... a dor vem cobrar-me para que eu possa sentir aquilo que eu desrespeitei.
Por isso que a veneranda professora Amélia Rodrigues nos diz que a lágrima correndo sobre as nossas faces é a presença da justiça de Deus se realizando. É uma coisa muito bonita, mas é uma coisa real, que às vezes causa impacto, mas para vocês verem quanto nós somos desleixados em resgatar os nossos compromissos do passado. Eu, principalmente, não estou dizendo que você que me ouve, não, mas principalmente quanto eu já passei de sofrimentos em tantas reencarnações e também não recompus ainda, estou recompondo, e Deus misericordioso e bom me propiciou a oportunidade da mediunidade para que eu possa atender mais pessoas em menos tempo, em menos minutos, em menos dias, alcançar mais ainda, para que nesse trabalho, como todo médium tem, porque todo médium é um grandíssimo endividado, e Deus faculta a oportunidade da mediunidade para que ele possa pagar com as bênçãos da caridade realizadas, com as bênçãos de enxugar lágrimas, com as bênçãos do bem ao próximo, reduzir o seu débito, que mesmo assim ainda é muito grande. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Como se dissesse, Ari, você está sofrendo, mas você tendo resignação, você tendo confiança em Deus, você estará preparado depois de, ressarcir o seu débito para a glória no céu. Sede pacientes, diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, diz ela, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra existe, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, tem peso maior. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, continua ela, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam ferindo. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, nós todos recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as nossas dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo já está aqui dentro do coração, eu já li tanto para compreender e me incentivar a me antecipar maiores dores, para me incentivar a praticar a caridade e o bem do próximo. Que bom se vocês também adotarem essa prática de olhar sempre lendo para observar quantas coisas bonitas estão escritas, registradas nestas letras que compõem a materialização do pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Vamos agora a Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 70. Olha aqui o título, A Paciência. Quando ela começa dizendo, a paciência também pode ser considerada como a ciência da paz. Paz, ciência. Pode ser considerada como a ciência da paz. E por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. Ainda na página 70, ela continua: a paz deve constituir a meta do ser pensante.
todos que pensam devem querer alcançar a paz, que luta em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. Eu vou ler de novo. A paz deve constituir a meta do ser pensante, que luta em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. A paz, meus queridos irmãos, é tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma que a leve a desaparecer. E a paciência é a sua exteriorização, porque é um mecanismo não violento de que se utiliza a fim de alcançar os objetivos a que ela se propõe. Que coisa linda! Mas eu fico maravilhado, eu sinto assim uma coisa diferente, como se eu estivesse lá assistindo ela escrever isso ou declamar antes de escrever no plano espiritual. A paciência é conquista individual, através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da nossa existência. A paciência transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação que dela também se deriva. E aí vamos observar agora quanto é importante a prática da caridade, como ela diz, de essencial significado, quando direcionada aos que sofrem, porque muitos dos que sofrem, ela vai descrever os procedimentos, o que é que às vezes eles se exteriorizam, aqueles como se comportam. Então vamos ver aqui na página 70 e 71, como ela descreve aqui. Existem sofrimentos ocultos e desvelados, muito variados e complexos, que são desafiadores da sociedade. Tais sofrimentos ocultos dentro da pessoa, que poucos percebem, enfraquecem os sentimentos mais belos do indivíduo, que esperam mãos compassivas e corações pacientes para escutar os seus gemidos quase inaudíveis, quase não escutados, arrancando das carnes da alma os espinhos dilaceradores que as mortificam. Quanta gente tem esse sofrimento calado que dói, precisando de um socorro, de alguém que usa a lente, que coloque um ombro, que esteja pronto para escutar os seus gemidos quase invisíveis, arrancando as carnes da alma, os espinhos que dilaceram e que mortificam essas carnes. Nem sempre ela continua, ou quase nunca a tarefa é fácil. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Outros tantos, através das suas reações afetivas encolerizadas, com raiva, constituem prova áspera que a paciência deverá suplantar com bondade e muita compaixão. Quanto mais doente, olha que frase linda, quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana no seu voo de crescimento interior. Claro, é uma metáfora chamar de ave humana, no seu voo de crescimento interior. Nem sempre é fácil entender o desespero de outra pessoa quando não se experimentou algo semelhante. São muitos os fatores de aflição, desde que pequeninas dificuldades até as exaustivas e quase insuportáveis expiações, todas exigindo paciência a fim de serem atendidas e solucionadas. Essa primeira frase me toca muito particularmente, quando ela diz aqui, nem sempre é fácil entender o desespero de outra pessoa quando não se experimentou algo semelhante. Por isso que na casa de Guará, muitas vezes chegam pessoas que tiveram a oportunidade, nesta reencarnação, de perder algum parente e principalmente perder algum filho. E aí encaminham, procure o irmão Ari, porque a pessoa que encaminha para mim sabe que meu segundo filho desencarnou e eu estava sozinho quando eu cheguei ao hospital, que disseram, não, ele morreu, estava na UTI, mas morreu.
está lá no necrotério. E eu fui sozinho procurar. Eu o conhecia, ele se parecia muito comigo. E aí, quando eu olhei, ele que entrou no hospital com a cobertinha toda bordada, que Carmélia tem um gosto maravilhoso. Olha, uma coberta, toda uma pijaminha linda, bonita, um capuzinho lindo, lindo, lindo. Ele estava lá na pedra, lá no necrotério, envolvido por um pano de chão, desse de limpar o chão que fica escuro. Foi um choque para mim, mas foi uma prova muito grande. Por isso, quando aparece uma mãe que perdeu um filho ou um pai, que encaminham para mim, que diz assim, meu filho morreu. Eu digo, eu compreendo. E como é que o senhor sabe? Porque o meu filho também morreu e eu o carreguei. Eu o carreguei no colo para botar no caixãozinho da funerária. Por isso que ela diz aqui, continuando, são muitos os fatores de aflição, desde pequeninas dificuldades até as exaustivas e quase insuportáveis expiações, todas exigindo paciência a fim de serem atendidas e solucionadas. Na página seguinte, 72, ela diz assim, a paciência encoraja o ser, porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações, tomado pela ciência da paz. Jesus viveu a sua humanidade com singular elevação, suportando fome, dor, abandono e morte, sem impacientar-se, submisso e confiante, tornando-se um paradigma a ser seguido por todos nós. Na página 73, ela diz, Deus é a meta, Jesus é o meio, a vida é o caminho que Jesus ilumina de exemplos para que todos se encontrem e se engrandeçam. Surge então, com a psicologia profunda, uma nova imagem de Jesus, o homem que ama, que serve, que espera, que ensina e pacientemente intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Jesus deixa de ser uma lembrança da ortodoxia ou da teologia para tornar-se vivo e atuante, próximo sempre de quem o queira escutar, próximo sempre de quem o queira escutar e queira seguir os seus ensinamentos atuais e palpitantes. Em outra oportunidade, outro livro, Estudos, aquele que eu falei para vocês, Estudos Espíritas, ela escreveu, a paz não é a ausência de guerras, é a presença do amor. E na página 74, ela escreve aqui, a proposta de Jesus não é para que se fuja deste mundo enfermo, doente, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas. Tal cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir e por isso serão chamados filhos de Deus. Oh, meus queridos irmãos, é realmente uma mensagem linda. Eu me comovo porque eu tenho uma afinidade muito grande com os textos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. E esse texto do Evangelho é singular, objetivo, nos ajuda a encontrar o caminho que vai na direção de Jesus, nos ajuda a manter ao lado do Mestre, buscá-lo, suplicar o auxílio de que precisamos, e ele sempre, como ele disse no Evangelho, propicia um alívio para as nossas dores. Ele não pode retirá-las, porque as dores representam o retorno daquilo que nós fizemos aos outros, mas ele nos dá um alívio, nos fortalece para conseguirmos, trabalhando no campo do bem, no campo da caridade, e conquistarmos pelos nossos próprios esforços, na expansão do nosso amor, aquilo de que precisamos para resgatar os nossos débitos diante das leis divinas. Eu vou concluir com uma história que eu considero muito sublime na minha vida
Eu já li essa história há muito tempo. Eu nasci para ensinar, eu gosto de ensinar. Eu me sinto feliz ensinando. E se passa nos Estados Unidos da América. Na década, o livro não diz. E começa assim: era uma vez uma professora da 4ª série, primária, naturalmente, naquela época. Ela tinha um aluno que a deixava muito incomodada, pois estava sempre distraído na aula, não entregava os trabalhos nas datas marcadas e raramente conseguia responder bem às perguntas que ela fazia. Como sabia que ele estudava naquela escola desde a 1ª série, a professora Grace resolveu analisar o seu histórico. Então ela foi lá à secretaria, vasculhou os arquivos e as informações que a professora Grace encontrou a deixaram bastante surpresa. No seu prontuário estava escrito, cada aluno tinha o seu prontuário. No caso dele estava escrito lá, 1ª série. A professora da 1ª série escreveu no final do ano: é um menino inteligente e simpático. Seus trabalhos estão sempre em ordem, muito educado e atencioso durante as aulas. 2ª série, a outra professora escreveu: é um aluno excelente e muito querido pelos colegas, porém anda distraído e muito preocupado com a grave doença de sua mãe, portadora de câncer, uma metástase. 3ª série, outra professora escreveu: este ano sua produtividade caiu muito, não fez os trabalhos, ficou alheio a todas as aulas. A morte de sua mãe o deixou muito abalado. Afinal de contas, era uma viúva que cuidava dele com muito carinho, como representam as informações anteriores. Ele procura, disse a professora da 3ª série, ele procura dar o melhor de si, porém sozinho não está conseguindo e precisa de ajuda. E olha, a professora Grace recebia ele agora na 4ª série. Por meio desse relatório, a professora Grace pôde compreender melhor as atitudes do aluno, empenhando-se a partir daquele dia a ajudá-lo no que lhe fosse possível. A professora Grace então passou a dar-lhe uma atenção especial, o que ajudou o garoto a passar de ano com boas notas, deu orientações, ficava com ele depois das aulas, o acariciava, procurava ver a roupa. Uma vez ele esteve até, levou o que ela pediu, uma camisa ainda rasgada, ela costurou para ele, fez as vezes da mãe dele. Depois que ele terminou a 4ª série com brilhantismo, teria de passar para outra escola. Então o menino mudou de escola e a professora não teve mais notícia dele. Passados alguns anos, chegou às mãos da professora Grace um convite de formatura em medicina, onde constava na página de agradecimentos uma delicada observação. Vejam que singelo. Título: Agradecimentos. E o aluno escreve: se cheguei até aqui, foi porque Deus e a professora Grace acreditaram em mim. Agradeço de todo o meu coração por tudo que recebi e honrarei a Deus e a professora Grace no exercício de minha profissão, socorrendo sempre os meus pacientes com o maior carinho e dedicação, sempre atento às suas necessidades, com o mesmo amor com que eu fui socorrido na 4ª série. Vocês viram? Que coisa maravilhosa, que coisa linda. É por isso que, nesses momentos, nós temos de pegar essas oportunidades de outros exemplos. Se essa história foi real ou não, não importa, mas eu acredito que foi, porque relata, inclusive, pessoas, tudo isso. É um livro maravilhoso, que alguns são fatos reais, outros não, mas no caso desse, eu acredito que foi real. E é uma coisa que sensibiliza. Veja o quanto nós podemos ajudar as pessoas, mudar o destino das pessoas, apenas acolhendo aquela pessoa, vendo, procurando assimilar, entender as suas necessidades, os seus anseios, e uma palavra amiga, até mesmo a professora costurando roupa, apoiando, fazendo depois das aulas o exercício com ele, recuperou
aquela criança que se transformou num médico honesto, honrado, estudioso e, acima de tudo, dedicado a servir e interpretar também as necessidades dos outros para resolver como ele mesmo foi beneficiado. Portanto, queridos amigos, procuremos Jesus nas nossas angústias, nos nossos dissabores. Entreguemos a Ele as nossas necessidades. Apesar de Ele conhecer tudo de que nós necessitamos, é importante que demonstremos a nossa fé, a nossa vontade de querer que Ele nos ajude, que Ele nos prepare com muito amor, para que possamos ser instrumento da transformação do mundo e, através das nossas mãos, nós possamos erguer os caídos, acariciar aqueles que estão em desespero, ter uma palavra do Evangelho de conforto para oferecer e o conhecimento da doutrina espírita para apontar rumos para essa pessoa, levando essa pessoa para a casa espírita, para uma casa espírita, onde receberá orientações maravilhosas através das palestras que forem realizadas, tomará água fluidificada, receberá um passe reconfortador e sairá dali mais aliviado, como Jesus promete, para caminhar sozinho e conquistar sua própria felicidade. Façamos, nos tornemos arautos do Evangelho e arautos da doutrina espírita, fazendo refulgir em todos os corações que encontrarmos tudo isso que a doutrina é, tudo isso que Jesus explica no seu Evangelho, pelas nossas realizações. Façamos de nossos exemplos, imitando Jesus, o verdadeiro Evangelho vivo, atuante, consolando, orientando, amparando, ajudando e mostrando rumos para a felicidade daquele que encontrarmos em nosso caminho. Que o querido Mestre de Nazaré, que tanto amor tem distribuído para a humanidade inteira, proporcione a todos vocês que me ouvem a paz, o amor, e que vocês possam continuar com fé e esperança de que tudo isso vai mudar, de que tudo isso é transitório, porque Jesus está no comando da nossa nave, do nosso planeta. Ele é o nosso governador, o construtor, o nosso modelo e o nosso guia. Confiemos nele, porque breve teremos um momento de paz, de harmonia, mostrando, comprovando para todos nós que o amor é a força maior para mudar a face da terra. Que Deus os abençoe, que a nossa Mãe Maria Santíssima os envolva a todos com o seu manto de ternura e afeto, e que o nosso querido amigo da Galileia, o nosso Rabi, nos abençoe, iluminando os nossos caminhos e nos sustentando em nossa caminhada com fé, com amor e muita confiança. Que assim seja. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e receba um abraço paternal deste que em todos os momentos considera vocês como filhos do meu coração. Que assim seja.